No Gênesis capítulo 15, Deus disse a Abraão que a sua descendência seria peregrina em uma terra estranha. Nessa terra, eles seriam escravizados, mas no final da sua peregrinação, eles seriam retirados de lá com mão forte. E observe o detalhe: com grande fazenda, para a terra que Deus havia dado a Abraão. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O tema da lição é: os hebreus vão para o Egito. Nós vamos entender que terra era essa e o porquê Deus os enviou para lá. Eu sou o professor Lucas Gomes, professor de Escola Bíblica Dominical e também superintendente, e estou aqui para auxiliar você na organização da sua próxima aula. Eu quero agradecer os muitos irmãos e irmãs que têm se inscrito no canal. Isso tem feito a gente crescer, e também aqueles que têm deixado o seu like, ativado o sininho. Isso é muito importante porque todas as vezes em que subir um conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Caso você ainda não seja inscrito, eu peço que você se inscreva, ative o sininho e, se puder exceder na bondade, compartilhe o conteúdo com quem você quiser. Os comentários aqui são seus, então fique à vontade, pois eu estou aqui para ser o seu servo. Bom, vamos ao que mais nos interessa, que é a lição de número 4, que tem por título: os hebreus vão para o Egito. O primeiro tópico, nós vamos entender um pouquinho sobre a família de Jacó. O segundo tópico, nós vamos entender um pouco sobre a ida para o Egito dessa família. E o terceiro tópico, nós vamos entender sobre o legado que um dos membros mais importantes dessa família deixou, que foi José. Sobre o primeiro tópico, acerca da família de Jacó, é importante que entendamos: muitos problemas vieram desde a casa do Isaac. Observe, a Bíblia diz que Isaac amou mais a Esaú do que Jacó. E Rebeca, talvez percebendo a indiferença do pai para com o filho mais novo, amou mais a Jacó do que a Esaú. Essa preferência entre os filhos fez com que Rebeca impulsionasse Jacó a fazer algo que naquele momento ele não queria, que era enganar o pai para ser abençoado no lugar do irmão. Isso se arrastou para a família do Jacó, porque o Jacó parece não ter aprendido com os erros dos seus pais. Mas a Bíblia nos diz que dentre os seus 12 filhos, ele amava mais a José. Claro que a Bíblia nos dá uma justificativa plausível. Era o filho da sua velhice, da mulher que de fato ele amou. Mas veja que essa rivalidade, essa preferência também existia dentro da casa do Jacó, não somente para com os filhos, mas também entre as mulheres. Uma começou a rivalizar com a outra, disputando a atenção e o amor do marido. Esse problema partiu também para os filhos, porque aquela rivalidade que começou na casa do Isaac entre o Jacó e Esaú se estendeu para a família do Jacó entre as suas duas mulheres, alcançou também os filhos, porque a Bíblia nos diz que eles odiavam José por terem percebido que ele era alvo do amor do seu pai. E então, para culminar todo o problema, Jacó foi lá e lhe deu uma túnica de várias cores. Deus resolveu intervir, porque se Deus não interviesse da maneira em que interviu, os irmãos de José teriam de fato matado ele. Mas eu vejo em tudo isso uma ação divina, Deus tirando José da casa de seus irmãos, porque se ele ficasse lá, ele seria morto, era o primeiro ponto, e Jacó talvez procuraria um meio de fazê-lo ser o herdeiro maior ou receber uma parte mais excelente do que os seus irmãos teriam para receber. Porque, para você entender bem como era a divisão da primogenitura, imagina aí uma laranja, tá? Digamos que essa fosse a herança, metade era dada ao primogênito e a outra metade dividida em partes iguais para todos os filhos. Então, por isso que o primogênito era maior. Talvez o Jacó daria uma partezinha maior para o José por amá-lo. Então, Deus não queria isso. Deus não queria que o José herdasse com seus irmãos. José queria outros planos, maiores ainda. Deus queria lhe dar o Egito. E mais do que isso, Deus queria usar aquele menino para salvar
aquela família. Então Deus providenciou maneiras, tá? Ou permitiu maneiras de que José fosse retirado de lá. E aí começa pela maneira em que Deus o salvou, né, da mão dos seus irmãos. Depois Deus o salvou na casa de Potifar, Deus o salvou na prisão até que ele chegasse ao trono. Quantos filhos Jacó teve? 12. Sem contar a menina, que não é contada na genealogia, Diná. Mas 12 filhos homens. Vamos lá, comece a próxima aula perguntando aos seus adolescentes se eles conhecem todos os filhos de Jacó e quantos deles eles sabem o nome de cor. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Veja que a ganância de Raquel por ter filhos, né, rivalizando com a sua irmã, a conduziu à morte, porque foi no nascimento do último filho Benjamim que ela morreu. Então, veja que a história de Jacó nos mostra o problema de nós querermos rivalizar com o nosso irmão e não nos contentarmos com aquilo que Deus reservou para nós. Fica aí uma lição para o próximo domingo, tá bom? E aí nos vem o primeiro subponto, né? Ou o segundo subponto, nos falando sobre as maneiras em que Deus foi com José. Esse ponto nos mostra como a bênção de Deus esteve sobre a vida desse rapaz. Mesmo ele sendo traído, mesmo ele sendo acusado injustamente de assédio sexual, mesmo ele estando preso, a Bíblia nos mostra assim, e o Senhor era com José. Então quando ele caiu na cisterna, o Senhor era com José. Quando ele foi vendido para o Egito, o Senhor era com José. Quando ele entrou na casa de Potifar, o Senhor era com José. Quando ele foi preso, o Senhor era com José. Quando ele se assentou no trono, o Senhor era com José. Então a Bíblia está nos mostrando com isso, e aqui no segundo ponto é ressaltado de que José só teve condições de ser livre da morte, livre da mão de seus irmãos, e assentou-se nos lugares mais altos, porque o Senhor era com ele. Então o mesmo acontecerá conosco, acontecerá com os nossos adolescentes, só chegaremos nos lugares mais altos se o Senhor for conosco. Então, professor, frise isso na próxima aula. Se o Senhor for com você, se o Senhor for na sua vida, você chegará a lugares altos. E o interessante é que todas as pessoas viam isso na vida de José, viam Deus na vida dele. O pai foi o primeiro a perceber que ele era um menino especial, diferente. Depois dele, Potifar também percebeu. E o que foi que Potifar percebeu? Que depois que José chegou, a casa dele prosperou. Então ele falou assim, não, peraí, vou deixar esse moço responsável logo por tudo, eu quero ser mais abençoado com a presença dele aqui. Igualmente o carcereiro percebeu que a presença de José ali mudou o ambiente, logo que ele fez, deu a chave na mão do José. Igualmente o faraó viu Deus na vida de José, viu o Espírito de Deus. Veja, não somente Jacó, um homem estritamente espiritual, mas Potifar e o próprio faraó, que eram homens muito distantes da espiritualidade, do serviço a Deus. Deus lhes abriu a visão para contemplar a sua presença e o seu poder na vida do José. Isso quer dizer, então, que não somente pessoas crentes, mas pessoas não crentes devem ver Deus na nossa vida. Às vezes o jovem acha que somente os pais irão elogiá-lo, irão acreditar no seu potencial. Por isso, às vezes, eles começam a se abater porque eles se comparam, né? Eles olham para outros mais desenvolvidos, numa condição social melhor, e aí eles acham que só os pais estarão ali para animá-los. Não, não. Deus tem levantado você, professor de IBD, Deus tem levantado o pastor da igreja, e levantará pessoas dentro e fora da igreja para falarem do nosso potencial. E outra coisa, José, ele não dependeu do que o pai disse, do que Potifar falou, do que o carcereiro acreditou. José acreditava em si mesmo. E isso é importante a gente ressaltar na próxima aula. Os adolescentes olharem para si e verem Deus na sua vida e acreditarem no que Deus tem para eles. Porque em nenhum momento José recusou ser aquilo que lhe confiaram. O pai confiou que ele ia ser o olheiro dos irmãos, ele aceitou. O Potifar confiou que ele seria o dono o que portaria a chave da despensa, ele aceitou. O carcereiro confiou que ele seria o que teria a chave do cárcere, José aceitou. O faraó confiou que ele seria o administrador do Egito, José aceitou. E tudo isso por quê?
porque ele via em si mesmo potencial. Então, o adolescente, ele tem essa dificuldade, às vezes, de enxergar em si mesmo potencial. É preciso orientá-lo a ter calma. Com o passar dos dias, ele vai se encontrar, ele vai se achar e ele mesmo vai entender as suas potencialidades. O segundo tópico nos fala sobre a ida para o Egito, né, da família do Jacó. E aí começa mostrando José na prisão e a maneira em que ele interpretou sonhos. E aqui o comentarista, de uma maneira muito sábia, nos mostra como o dom de Deus na vida de José foi útil na vida de outras pessoas e para ele mesmo. Então, quando ele interpretou sonhos, ele foi útil na vida do copeiro, porque se cumpriu o sonho e o copeiro voltou para o palácio, e aquilo também contribuiu para com a sua vida. Por quê? Quando precisaram de alguém que interpretasse sonhos, se lembraram do José. Então, quais dons nós temos que podem ser úteis na vida de outros, na vida da igreja e em nossa própria vida? Pede para os seus adolescentes na próxima aula colocar ali, ó, no papel quais dons ele possui. E às vezes a gente pensa somente em dons espirituais, né? Vamos falar de dons naturais também? De repente, esse adolescente sabe cozinhar, esse adolescente ele tem uma capacidade de organização incrível. Então pede para ele listar os dons que ele acredita que possui e a maneira que Deus pode usá-lo na sociedade e dentro da igreja. O terceiro tópico nos fala então sobre o legado de José. José conhece Faraó, a família de José vai para o Egito, e aí essa grande família é abençoada porque Deus resolveu preservar José. Então assim, José pensou, talvez, que estava sendo posto distante da sua família. Mas, na verdade, Deus estava levando ele para perto de um propósito. E qual era? Salvar a família de Israel. Salvar a família de Jacó. Por quê? A fome que acometeu o mundo também atingiria o Egito se José não estivesse lá. Deus mostrou isso para o faraó. Ele viu 7 vacas magras que engoliam 7 vacas gordas. Então, o Egito também iria sucumbir diante da fome. Mas Deus levou José para lá. Então, Deus, no seu eterno conselho, na sua onisciência, retirou José do seu seio familiar, permitiu com que ele passasse por provações para que ele estivesse no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. E o José entendeu que não foram seus irmãos que o mandaram para o Egito, mas foi Deus que o mandou para lá com um propósito muito maior. E qual era? Preservar a família, inclusive aqueles que o tinham traído. Então a história de José, ela se resume como uma grande lição para nós perdoarmos as pessoas que muitas vezes nos ferem, nos fazem mal, entendendo através dessas feridas, dessas dores, um propósito maior. Então, conclua a próxima aula, professor, convidando os seus estudantes a buscarem entender quais são os propósitos de Deus nas dificuldades que eles enfrentam. Quais lições eles podem tirar de toda a dificuldade que eles passam. Eu peço então que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você comente, que você compartilhe, faça tudo aqui. Tenho certeza que você será mais do que abençoado. Próxima lição tem por título Êxodo, de volta à terra prometida. Falaremos então sobre o que eu não falei nessa aula, do porquê o novo faraó não conheceu o José. Eu acho que fica melhor a gente já emendar esse assunto na próxima lição. Deus abençoe você, até a próxima.